como costumo fazer todos os anos nesta oportunidade, considerando a realidade em que os três poderes da República se encontram, indico aos senhores um panorama dos problemas enfrentados pela população e que acabaram tendo reflexo no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o poder procurado pelo cidadão quando outros órgãos já não mais lhe socorrem ou se apresentam deficientes. Essa análise tem foco nas políticas públicas e sociais, já que não cabe aqui a exposição de questões relacionadas a interesses particulares. Essas questões são do conhecimento dos senhores que percorreram o município em busca de voto e já ouviram dos cidadãos os seus anseios e decepções. No entanto, vale aqui um reforço daquilo que se tem apresentado deficiente ou ineficaz. Faço o balanço recente e também pretérito, já que estou em Passa Quatro há 12 anos, e isso para que não se procure enquadrar o juiz, como se costuma fazer em Passa Quatro, como sendo de uma ou de outra ala política. Saliento aos senhores que sempre vislumbrei defeitos e qualidades em ambos os segmentos, o que não me impede de continuar a ter esperança no progresso do Passa Quatro. O problema mais recorrente recorre-se ao fornecimento e distribuição de água e da captação do esgoto no município. Nesse último ano, chegamos a um verdadeiro colapso no fornecimento, especialmente no bairro Pinheiros, porque em muitos outros bairros a questão da falta d'água é constante e diária. Aliás, quando se tem água, ela se apresenta turva e imprópria para uso. Confesso aos senhores que desde que cheguei a Passa Quatro, há mais de 12 anos, não houve uma semana em que não precisasse ligar a bomba por mais de 2 vezes para puxar a água para a caixa d'água, o que exemplifica aos senhores porque individualmente já paga pela água, só que para ser líquido. Sei de outros casos que se socorrem dessa alternativa e de muitos outros que sequer têm essa possibilidade, tendo que suportar o racionamento eterno. As fontes não possuem uma correta fiscalização referente à potabilidade e isenção de agentes nocivos, apesar da existência de lei municipal que obrigue o exame anual. Os locais de captação e condução não possuem o devido cuidado e asseio, comprometendo a qualidade da água. A forma de distribuição da água é falha, gerando não raras vezes a entrada de ar nos canos, o que é facilmente constatável pela forma como a água chega, quando chega, na nossa caixa d'água. Há problemas de todos os gêneros e espécies. Acompanhei como representante do Poder Judiciário a gestão administrativa de Wilson Siqueira e de Acácio Mendes de Andrade, que procuraram melhorar o tratamento, a distribuição e a captação da água. No entanto, não tenho nenhum receio em afirmar que não foi resolvido o problema e que não se deu um passo concreto para essa solução, já que a solução é facilmente constatável, bastando abrir as torneiras de nossas residências ou verificarmos o conteúdo de nossas caixas d'água. O que se vê é desperdício, lavagem de calçadas com mangueira ligada, canos furados vazando por dias, torneiras pingando incessantemente, ou seja, falta de consciência no uso da água por aqueles poucos que a detêm, parcialmente durante o dia ou durante a noite. O desperdício somente acabará quando se pagar pelo bem que se usa. Não se diga de maneira demagógica e eleitoreira que com o pagamento haverá punição ao mais pobre, já que é ele hoje que é punido pela falta d'água e de possibilidade de captação desta por outro meio. Senhor prefeito eleito, senhores vereadores eleitos, em Passa Quatro não se cobra água e também não se tem água. Não importa o bairro. Quando se tem água, não se tem certeza de sua qualidade, seja porque visualmente turva, principalmente após as chuvas, seja porque não se tem tratamento adequado. Não é possível imaginar que alguns dos senhores, como pessoas inteligentes que são, ainda acreditam que não há possibilidade, não há necessidade de hidrômetro e que a solução possível seja a caseira. Lembro-me de um vereador que ficou conhecido como um vereador que impediu o reloginho. Isso hoje já não tem mais lugar. Estou falando dos últimos 12 anos. Se fosse fácil, já teria sido feito. Se fosse rápido, já teria sido feito. Se fosse simples e barato,
já teria sido feito. Se tivéssemos profissionais capacitados na área, já teria sido feito. Ninguém deixa de fazer algo tão importante porque não quer. Deixa de fazer porque não pode ou não consegue. Trata-se de problema sério, urgente e inafastável, que não admite burocracia ou demagogia. Também não há tempo para tentativa ou amadorismo. É chegada a hora do acerto e o tempo passa. Seja a opção pela Copasa, seja a opção pela autarquia, de acordo com os vossos juízos, com vistas à rapidez no atendimento e solução definitiva do problema, senhores, é necessário um posicionamento. Estejam cientes de que a criação de autarquia não acrescenta renda ao município, mas sim para a própria autarquia, como hoje vemos o INSS criando isso, o risco de a autarquia ficar ainda mais forte financeiramente do que o próprio município. Há nesse sentido ainda o risco de se criar um servidor de classe diferenciada que poderá acarretar diversas discussões sobre isonomia de vencimentos entre os servidores municipais. E nesse sentido chamo a atenção aos vereadores eleitos Edson Rodrigues, Flávia Pessoa e Leonardo Nobre, que são funcionários públicos municipais. Além disso, a colocação de hidrômetros não só em residências, mas também em empresas, algumas delas que até detêm concessão para a exploração da água, mas não para a sua distribuição, e outras ainda que usam a água para a sua atividade principal, serão problemas políticos a serem enfrentados, já que o hidrômetro significa aumento do custo do produto final. Nesse aspecto, saliento que já estão começando a surgir ações judiciais contra o município por danos morais e materiais decorrentes da falta d'água. Pleito este justo que decorre das necessidades básicas de qualquer indivíduo. Trata-se, senhores, de uma questão de saúde pública. A saúde, em sentido amplo, é outro problema que gerou diversas demandas. Questões relacionadas ao atendimento em pronto-socorro, agendamento de consultas e exames, transporte para outros municípios e fornecimento de medicamentos. O município adota o sistema de atenção básica do SUS. No entanto, por ser também um dos gestores do Sistema Único de Saúde, responde solidariamente por procedimentos complexos e por medicamentos fora desse sistema. Há necessidade de se reavaliar essa adesão, bem como se buscar do Estado ou da União o ressarcimento pelas eventuais despesas não abrangidas, sob pena de se esvair os recursos em casos inerentes a outro ente da Federação. Várias vezes, durante os anos passados, ocorreram ondas de violência geradas, na maioria das vezes, por elementos residentes das cidades vizinhas, em especial no Vale do Paraíba. É sabido que a segurança pública, aparelhamento e efetivo das polícias civil e militar é dever do Estado. No entanto, a insegurança é sempre sentida nos municípios, e os municípios têm responsabilidade e devem ajudar a coibir ou ao menos diminuir essas incidências. Sempre foi um enfoque em reuniões preparatórias para as grandes festas populares a necessidade de se focar no entretenimento do público passaquatrense, familiares e dos turistas de melhor nível. Isso porque, não raras vezes, ouvindo os réus em interrogatório, esses indicavam que haviam conhecido o Passa Quatro nas festas e depois voltavam para roubar, furtar ou, mesmo não tendo condições de retornar às suas cidades, furtavam veículos. Esses eventos atraíam, portanto, pessoas não desejáveis e com elas entorpecentes variados, oportunidade em que a cidade era fartamente abastecida com maconha, cocaína e crack. E não é só isso. Também cabe ao município determinar os horários de início e de término das festividades, e, em especial, os horários e restrições de funcionamento de estabelecimentos através de alvarás com a respectiva fiscalização. Aliás, foi ideia do Dr. Irã Rodrigues de Oliveira, hoje delegado aposentado, em uma dessas reuniões, que os bares que funcionavam nas regiões periféricas, utilizadas como redutos legitimadores para traficantes de usuários, tivessem restrição de horário, o que não causou sensibilidade do poder público, dificultando a atuação e repressão policial. O sistema móvel de vigilância por câmeras nos bairros com maiores casos de tráfico e de uso de drogas, e a gestão política visando a instalação do posto da Polícia Rodoviária Estadual no Alto da Serra também sempre foram colocados como elementos facilitadores no combate ao crime. Desse modo, se a responsabilidade pela segurança pública é do Estado, cabe ao município auxiliar.
Na área da educação, poucos foram os problemas apresentados, a maioria relacionada à falta de critério para a concessão dos passes escolares. Na área social, a existência dos programas CAT, CRAS e outros pouco colaboraram para a solução definitiva das questões que envolveram a infância e juventude em Passa Quatro, passando a impressão de que não há entrosamento entre os órgãos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Assim, os pedidos de providência e as medidas de proteção ajuizadas não têm tido eficácia satisfatória no sentido da solução do problema. E quando se atende a criança, não se atende a família, sendo resultado um desajuste familiar constante. Nisto, quando se verifica o desajuste e a criança é retirada do lar original, a perspectiva de recuperação da família e retorno da criança ao lar torna-se uma realidade cada vez mais distante. Também não há integração destes programas com o esporte e a cultura, ou seja, não se investe ou pouco se investe na criança e no adolescente. Nesse ponto, afirmam os senhores que se não cuidarmos de nossas famílias, não teremos um bom futuro e a violência expandirá justamente por falta de perspectiva dos nossos jovens. A legislação municipal é arcaica, não atende ao cidadão e muito menos ao servidor. O regime estatutário estabelecido encontra-se engessado e paralisado, retirando há muito tempo direitos inerentes aos servidores. Sem a alteração legislativa, continuará a ocorrer problemas relacionados a contratações temporárias, horas extras de funcionários, diárias e despesas de viagem, etc. Parece-nos que há necessidade de uma revisão administrativa e legislativa, e nisso a Câmara Municipal é o poder indispensável. A gestão da Previdência pelo Instituto Municipal não apresenta nenhum elemento de melhor aproveitamento do que o INSS, no sentido da garantia dos direitos aos aposentados. Basta constatar-se que eventual deslize na gestão do Instituto Municipal ou problemas de custeio poderão acarretar a responsabilidade do município, que já se encontra com crescente diminuição de receita, ou seja, município e servidores serão solidários na falta de recursos e na falência. Confesso aos senhores que, acompanhando a campanha eleitoral, ouvi dos candidatos que há necessidade de trazer empresas novas e de se manter as atuais, o que me parece realmente sensato. Não se pode esquecer que Passa Quatro tem um potencial turístico imenso e pouco explorado, sendo este também um forte fator gerador de desenvolvimento, emprego e renda. Deve ser preocupação também a capacitação, talvez com convênios municipais com o Senai ou outros entes, já que é frequente a reclamação de empresários da falta de mão de obra especializada, mantendo-se em Passa Quatro um baixo nível salarial dos empregados por falta de qualificação. É preciso também um incentivo à criação de cooperativas, por exemplo, de catadores de reciclados, artesanatos e de outras atividades para as quais é necessária a liderança municipal. Quero crer, senhores, que estejamos evoluindo e que a ideia de um idoso senhor de que a política em Passa Quatro é primitiva esteja acabando. Antes de finalizar, reforço aos senhores a nossa intenção na manutenção da independência entre os poderes, sendo que esta manifestação, hoje enfática e abrangente, não se renovará durante o mandato, já que caberá ao prefeito e vice a gestão e aos senhores vereadores a atuação legislativa. O sistema de freios e contrapesos necessita da independência e da inexistência de influência ou de opiniões externas. Os poderes da República são independentes entre si. Daqui a 4 anos, os senhores serão os únicos a serem avaliados e criticados, reeleitos ou não. Para finalizar, já que acredito que enchi mais a cabeça dos senhores com problemas e só problemas, volto a citar Fernando Pessoa, em um trecho que representa bem a responsabilidade que cada um dos senhores receberam ao merecerem o voto do eleitor passaquatrense. Diz o poeta: agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Parabenizo mais uma vez os senhores, desejando uma boa gestão e um bom mandato, e que correspondam aos anseios e às carências do povo de Passa Quatro. Com isso, declaro encerrada essa sessão de diplomação. Uma boa tarde a todos.